Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o inferno, ou sobre ideias do inferno no Egito, na Grécia, no judaísmo, no cristianismo. Por que nesses quatro principais? Há ideias de inferno muito mais antigas do que as que eu irei mencionar aqui, mas essas ideias não estão tão detalhadas como as que foram detalhadas nessas quatro localidades ou crenças que eu irei destacar aqui. Porque as ideias mais antigas, como a Suméria, elas são confusas e elas não destacam, ou até mesmo elas não descrevem com precisão o mundo dos mortos. Bom, no Egito Antigo havia duas divisões, uma antes dinastia e uma pós-dinastia. Na antes dinastia, apenas os ricos e as pessoas que tinham posses poderiam comprar ou adquirir o livro dos mortos, porque o livro dos mortos traz algumas orações e até mesmo rituais que a pessoa tem que fazer em vida. Ela tem que memorizar algumas situações que ela precisa enfrentar no mundo dos mortos para poder chegar em condições de ser julgado perante os deuses e perante a deusa Maat, a qual ela pega o seu coração e coloca numa balança e pesa junto com a pena. Se o coração for mais leve do que a pena, a pessoa merece entrar num tipo de paraíso que é a morada dos deuses. E se o coração for mais pesado do que a pena, ela é destruída por um animal. A alma destruída plenamente. Ela é levada junto com o deus Anubis. Anubis leva todas as almas que morrem para o julgamento. E lá ela passa pelo tribunal. Pós-dinastia, todas as pessoas podem comprar e podem adquirir o livro dos mortos, a qual ela, nesse livro dos mortos, tem tudo o que a pessoa tem que fazer para que ela se saia bem perante o julgamento. Porque no julgamento ela tem que fazer uma espécie de oração ou cântico falando o nome dos deuses e até mesmo pedindo, clamando para seu coração não denunciar perante a deusa Maat, para que seu coração fique mais leve. Se a pessoa não conseguiu viver uma vida honesta em vida, tranquila, o seu coração ele pesa mais do que a pena. Bom, na Grécia, o mundo dos mortos, também conhecido como Hades, ele tinha várias divisões. É um local bem extenso que ficava a bordas dos oceanos, abaixo da terra. E as pessoas, quando morriam, elas precisavam levar algum ouro ou prata junto com seu corpo. Alguns corpos eram cremados, outros corpos eram enterrados. Mas, na teoria, os mortos teriam que atravessar um rio, a qual somente um barqueiro, as pessoas tinham que pagar por esse barqueiro, que era o Caronte, para eles atravessarem. E atravessando esse rio, senão eles ficariam como almas perdidas. E atravessando este rio, eles iriam passar por um juízo, por 3 juízes. Um deles julgava almas do Oriente, o outro julgava almas do Ocidente. E o outro dizia que a pessoa estava culpada ou não. As culpadas, as pessoas que fizeram atrocidades em vida, fizeram coisas ruins para os outros, elas ficavam no Tártaro. Já pessoas que viveram uma vida tranquila, honesta, donos de casa, uma vida moralmente aceita pela sociedade, elas iam para um lugar chamado Campo de Asfodelos. É um lugar semelhante à Terra, um lugar bem tranquilo, onde eles iriam continuar ali o pós-morte. Já as pessoas que eram tidas como heróis, pessoas que reconheciam os deuses em vida, honravam os deuses, honravam os sacerdotes, honravam os templos, pessoas que fizeram algum ato de heroísmo em vida, elas iriam para o Campos Elíseos. Um período da Grécia Antiga, o Campos Elíseos iriam apenas os deuses mortos, ou os semideuses,
que morreram. Mas houve um período da Grécia que começou a ser aceito a ideia de que pessoas que honravam os templos e que honravam os sacerdotes poderiam entrar nos campos elíseos. Bom, no judaísmo, a ideia Sheol, que transliteralmente foi conhecida como sepultura, ela é mencionada 65 vezes. Isso antes do exílio babilônico, antes do exílio na Babilônia. Após o exílio babilônico, houve uma alteração no termo devido à tradução dos textos para o grego e inclusive uma certa analogia com alguns textos apócrifos escritos na época, que levaram a ideia de Gehenna. Foi uma tipo fusão do tártaro grego com a sepultura que eles acreditam, porque na época, até a época dos reis, os judeus acreditavam que as pessoas morriam e perdiam a consciência e ficavam num mundo de silêncio, um mundo escuro, em silêncio, e perdiam a consciência total, não tinham consciência do mundo físico. Era a mesma ideia que está escrita em Eclesiastes, que do pó vieste, do pó voltará. A pessoa voltaria para o pó e o espírito voltaria para o Criador, ou seja, sem consciência. Porque naquela época de Eclesiastes não tinha a ideia de alma tripla, era apenas dual. Era corpo físico e o fôlego de vida. Mas essa ideia ela foi se alterando com o decorrer do tempo. E por causa dos textos apócrifos, a ideia do Gehenna ela foi incrementada também junto com o cristianismo. Eles consideraram ali o Vale de Inom, que é um lugar que era levado lixo dos israelitas e é queimado constantemente. Era um lugar que antigamente era usado para sacrifícios de animais e o fogo não poderia de forma alguma se apagar. Então eles alimentavam o fogo constantemente com lixo e com outras coisas para o fogo não se apagar mesmo. Então, inclusive, quando Jesus falava, ainda no cristianismo, falava sobre o Gehenna, muitos teólogos consideram que ele estava falando do Vale de Hinnom e não do mundo imaterial. Porque também no cristianismo criou-se a ideia de também no mundo dos mortos ter uma certa partição. Uma chamada Seio de Abraão, onde iriam todos os filhos de Israel, aqueles que acreditam no Deus de Israel. Um lugar de tormento, para onde vai as pessoas más, mesmo sendo filho de Abraão, e os não-judeus. E um abismo que seria a morada dos demônios. Bom, o inferno, a ideia e o nome inferno surgiu quando os textos do Novo Testamento foi traduzido para o latim. Houve uma fusão dos vários contextos, como Sheena, Tártaro, dando a ideia de um lugar de tormento unificado. Inclusive, boa parte do cristianismo acredita apenas num lugar unificado. Mas, além desse lugar triplo do cristianismo clássico, que falava que no Velho Testamento era seio de Abraão e um lugar de tormento, junto com o abismo, eles acreditam que no Novo Testamento, quando Jesus morreu, ele levou o seio de Abraão para o paraíso, e agora, na nova era do cristianismo, há paraíso, que é o céu, onde estão os mortos que morrem acreditando em Jesus, e há abaixo um inferno, mas não um inferno definitivo, porque desses ainda serão julgados num juízo final. Mas há uma ideia também dissidente desta, que diz que aqueles que acreditam em Jesus são salvos, e aqueles que não acreditam, conforme Jesus disse, conforme está escrito em João, que aqueles que não creem já estão condenados. Alguns defendem que essa ideia, aqueles que não acreditam em Jesus, já são condenados instantaneamente quando morrem.
É a mesma ideia islâmica. Tem uma ideia islâmica que diz que alguns mortos que não acreditaram em Alá, eles serão salvos pós-vida, porque vai ter como se fosse um purgatório, mas não, a palavra não é essa. Eles terão algumas coisas para fazer que serão salvos, mas os inimigos de Alá, aqueles que são inimigos de Alá em vida, eles serão condenados instantaneamente no momento da morte. Bom, no cristianismo criou-se muitos livros apócrifos. Inclusive, tem um muito famoso que é o Apocalipse de Pedro. No Apocalipse de Pedro, ele fala que há no inferno vários tipos de punições para almas pecadoras. Inclusive, a ideia dos 7 pecados capitais pegou esta ideia de vários tipos de punições, porque cada um dos pecados capitais há um tipo de punição diferente no inferno. E esse tipo 7 ficou tão famoso que no Islã existe a ideia de 7 portas do inferno, que para cada um tipo de pecado há uma porta diferente que a pessoa entra para ser punido pelos seus pecados. Mas também no cristianismo, inclusive no catolicismo, criou-se a ideia de purgatório, que eles se baseiam em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, quando fala: e uns passarão pelo fogo, aquele que serão julgados pelas suas obras, alguns serão palha, feno, ouro, madeira e prata. E a obra que permanecer se salvará, mas pelo fogo. Mas essa ideia, ela surgiu com a ideia de unir a ideia que Jesus veio salvar todos. Ou seja, todos, indistintamente, eles morrerão, irão para um lugar chamado purgatório, onde serão purificados seus pecados. Eles pagarão por punições e depois de algumas eras eles poderão pular para o paraíso. Inclusive, em cima desta ideia, a igreja criou-se na Idade Média, até mesmo antes, a ideia de indulgências. Inclusive foi por causa não foi por causa das indulgências, mas foi em relação a ela que houve o protesto, né? Os padres vendiam terreno no céu, ou até mesmo pecado dos seus parentes que estavam no purgatório seriam perdoados por cada moeda que caísse no cofre da igreja. Cada ano de purgatório seria eliminado. Então, a ideia ela foi muito boa, inclusive para trazer esperança para muita gente que tinham seus parentes mortos e as pessoas falavam: se aquela pessoa foi condenada ou não. Aí vinha a ideia do padre: não, se você fizer um sacrifício por ele, ele pode se salvar. Então as pessoas tinham uma esperança de ver o seu parente um dia no paraíso. Mas por causa dos livros apócrifos também, ou dos livros apócrifos, houve a ideia de 7 céus e 7 infernos. Mas não destacou-se muito a ideia de 7 infernos, como o Islã, mas ficou a ideia de 7 céus, que existe um céu para cada coisa. Inclusive essa ideia ela foi tirada um pouco se eu não me engano, é o Apocalipse de Paulo, que lá está escrito que Paulo foi até o 10º céu. Mas a história é um pouco meio confusa. Então eles, para unificar 7, porque 7 seria o número de Deus na Bíblia, eles resolveram ficar com o número 7 e separaram cada um dos céus. Mas sabemos que todas essas ideias, tanto egípcia, grega, cristã, judaica, elas vieram com um propósito de trazer uma certa esperança para algumas pessoas que não sabiam o que enfrentar no pós-morte, porque inclusive o pensamento infantil
por causa de um pensamento infantil. Imagine uma criança diante do seu parente morto, ele fala para onde ele foi, o que, que ele está fazendo, o que o adulto fala? Ah, ele está dormindo, ele vai ficar dormindo. Inclusive essa ideia de dormindo, o cristianismo pegou muito para dizer que os mortos estão dormindo para o dia do julgamento. Mas essa ideia, se você perceber, a ideia ela é aperfeiçoada conforme o tempo passa. E muitas pessoas, principalmente os protestantes, eles têm uma ideia particular. Principalmente porque muitos, hoje em dia, nas igrejas pentecostais, eles têm uma alucinação e fala que foi para o inferno, viu tal coisa acontecer, viu pessoas serem castigadas por causa do cabelo, porque pintou o cabelo, porque usou calça. Isso é uma forma de manipular as outras pessoas que não têm conhecimento ou não tiveram, não quiseram estudar sobre o assunto, a ponto de ficarem presas pela ideia que outras pessoas tiveram. Bom, espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe sugestões aí de outros vídeos ou de outros temas que você queira